Muito boa tarde, ministros, companheiros deste último tempo, deste tempo do fim, da era da pedra angular e dispensação do reino. É realmente uma bênção e um grande privilégio enviar essas saudações para vocês reunidos lá em Valledupar, na Colômbia, e ao pastor daí, Muriel Rincón, também ao Dr. Camilo Montoya e todos os ministros que estão reunidos nesta ocasião, neste momento, nesse local. Conscientes de que estamos vivendo no tempo onde se cumprirá a promessa da visão da carpa. Podemos dizer, com certeza podemos falar que somos os ministros deste tempo do fim, deste último tempo, mais privilegiados. Temos o maior privilégio que Deus colocou neste planeta Terra. Porque, prestem atenção nisso, muitos profetas e justos desejaram estar e viver neste tempo. E o mais próximo que esteve foi dos mensageiros das eras. O que esteve mais próximo foi o mensageiro William Branham, que desejou, anelou do profundo do seu coração, e em muitas ocasiões ele dizia: "Pá, quase posso estender-me ou me alongar para pegarem." Não pude estar em um dos dias do Filho do Homem. E também o nosso irmão William Soto Santiago, profeta mensageiro dispensacional, também ele não pôde estar no cumprimento da visão da carpa, no tocante a todo o desenvolvimento até chegar no momento, no instante da ressurreição, onde novamente Ele estará conosco. Já é um programa que Deus tem traçado desde antes da fundação do mundo, e conforme a esse programa, Deus estará se movendo, se mexendo no meio da raça humana e, sobretudo, e principalmente no meio do povo que Ele está ou esteve cumprindo essa grande promessa. Está um sem número de detalhes ou minúcias e um sem número de profecias, muitas profecias que se cumpriram, que se estão cumprindo e que se cumprirão. Profecias que já se estarão falando delas mais abertamente nesse tempo, onde a terceira etapa estará em pleno cumprimento, onde essa meia hora de silêncio estará em pleno cumprimento, e aí já conheceremos tudo o que agora se teve que guardar, se reservar, para que dessa forma não surjam imitações e tampouco o inimigo de Deus, o diabo, possa interpor-se, atrapalhar no cumprimento do seu programa, que esteve se desenvolvendo, fazendo até chegar nessa parte culminante, parte final, onde foi transportado, o irmão Branham foi transportado e foi colocado aí nessa atividade, reunião, onde ele viu tudo aquilo que estava acontecendo no meio da igreja do Senhor, sob, debaixo de um ministério que estava operando aí, o Espírito Santo, a coluna de fogo no meio da igreja estava operando aí esse ministério. E ainda que se esteve falando bem claro, muito claro, bem claramente, tudo isso que o mensageiro de Deus, que esteve conosco e esteve cumprindo o propósito divino para o qual Deus o enviou, nosso amado irmão William Soto Santiago,
Todavia, ainda existem coisas que estarão reservadas, que estão escritas, mas que não se poderão falar falar delas para que essa parte todavia fique em segredo, secreta. E quando se chegar a esse momento, aí já se estará falando bem claro, claramente, todo esse mistério que se une com esse mistério do cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, os quais esses anjos que são as duas oliveiras de Zacarias capítulo 4 e Apocalipse 11, estarão no meio da igreja operando, e dessa forma o mistério do sétimo selo ficar totalmente aberto nesse tempo. E com aquilo que estivemos vendo do ano passado e já o que levamos ou estamos nesse ano, já temos um quadro bem claro, bem esclarecido daquilo que é a sua vinda no meio da sua igreja. E a forma em que ele estaria cumprindo-a no meio da sua igreja. E também temos conhecido porque o motivo dele não esteve no meio da sua igreja agora, nesta etapa, nosso amado irmão William Soto Santiago, que foi uma surpresa que Deus o tenha levado, mas para Deus não foi uma surpresa, porque isso já estava traçado dessa forma, desse jeito, por Deus. E isso tem um propósito, um motivo muito grandioso a favor dos escolhidos de Deus. E Deus, como é Ele quem opera os ministérios, trabalha os ministérios, pois para Ele não existe nenhum problema para Ele. Ele continua obrando, operando e cumprindo como se Ele estivesse conosco. Mas como Deus é onisciente, onipresente, Ele pode estar obrando, operando tudo e se está realizando, fazendo, cumprindo tudo aquilo que Ele já falou, mesmo que a humanidade, e muito em especial, particularmente, os da mensagem, não possam ver ou entender claramente ou de uma forma clara o porquê, o motivo e como é que Deus está realizando esse labor, esse trabalho, sem que Ele, no seu corpo físico que esteve aqui no nosso meio, entre nós, esteja no meio de cada um de nós, no nosso meio, sem Ele estar fisicamente conosco. Como limos faz alguns dias, muitos pensavam que Jesus fosse aquele que viesse vir no seu corpo glorificado, e foi o Espírito Santo que Ele enviou, foi o Espírito Santo que Ele enviou. Ou seja, que esse mistério completamente, inteiramente será aberto nesse tempo, que vamos dizer, são os últimos retoques ou definições para essa fé de rapto. De modo que estejamos com os olhos espirituais bem abertos, para que não se nos escape nenhuma milionésima ou milésima parte de revelação, e aquilo que ainda não entendemos ou entendamos ou compreendemos, oremos a Deus e possamos aguardando que Deus continue abrindo-nos as coisas que ainda estão ocultas, escondidas, porque tudo neste tempo, toda essa revelação do mistério do sétimo selo será aberto para a igreja noiva que será raptada, de modo que não fique preocupado, de que não entenda alguma coisa no momento, porque chegará o momento em que todos vamos entender e compreender esse mistério, que é o que nos dará a fé de rapto, que já estamos recebendo. Qualquer um pode dizer que a fé de rapto já foi dada, isso já veio. Quem trouxe isso foi o mensageiro. E por que tu não foste raptado? Vê?
Ou seja, temos que ser conscientes ou estar conscientes de que a fé de rapto, bem claramente, ele pregou em várias mensagens que a fé de rapto está debaixo desses ministérios de Carpa. Portanto, não se pode dizer que a fé de rapto já foi trazida, senão que a fé de rapto estará sendo dada na grande Carpa Catedral, sob esses ministérios de Moisés e de Elias. E podemos dizer ou falar, estivemos ou estamos recebendo a fé de rapto e vamos continuar recebendo até tê-la por inteiro, completamente, a fé de rapto. E dessa forma, o escolhido de Deus, o crente, aquele que vai ser raptado, agarra-se dessa palavra, dessa promessa, fica agarrado e automaticamente identificou o lugar, identificou os ministérios e não vai se mexer nem para a direita, nem para a sinistra esquerda, senão que agarrou-se da promessa que foi falada de que em uma carpa ia se estar repartindo a fé de rapto, e isso não vai falhar. Será o cumprimento da ressurreição e da transformação, que depois veremos que foi assim como Deus já o tinha no seu programa. E aí, vamos dizer ou vamos falar aí? Graças a Deus que me abriste o entendimento e as Escrituras para identificar-te, Senhor, no meio do teu povo. Poder identificar-te e tê-lo recebido, ter recebido isso, ter crido nisso. E agora estou aqui com essa grande promessa que tu falaste, que todo aquele que escutasse esses trovões sob carpa, debaixo da carpa, seriam transformados. E aqui estou transformado, Senhor. Te louvo, te glorifico e te dou as graças por ter me escolhido predestinado para ser transformado. E agora, fala-me, o que é que eu vou fazer com esse corpo? Dime, Senhor, que me tens dado. E aí já virá toda essa direção divina para esses 30 ou 40 dias. Os dias em que faremos um labor, um trabalho aqui na terra e depois vamos embora no rapto para a ceia das bodas do Cordeiro. De modo que somos ministros mais do que bem-aventurados, que estando nestes corpos, vamos ter a promessa de nossa transformação. E antes disso, isso que o irmão Branham desejou, esticar o seu braço, a sua mão, para alcançar isso, podemos, com certeza, com a certeza no coração, não apenas estiramos os braços, estendemos os braços para alcançar isso, senão que estiramos os braços, o alcançamos e estamos de cheio em alma, corpo e espírito, ou em corpo espiritual, estamos de cheio nisso, ou seja, que estamos de cheio dentro dessa terceira etapa. Não alcançamos apenas o braço, não estiramos apenas o braço, senão que em corpo, espírito e alma, todo o sentido de alma, espírito e corpo, estamos dentro e o alcançamos isso em todos esses sentidos, em todos esses sentir, de modo que eu dou graças a Deus que nos tenha permitido este grande privilégio e esta grande bênção de poder estar vivo nestes corpos de carne, estar vivos nestes corpos de carne, ouvindo, olhando, palpando, pegando, ou seja, aí todos os sentidos aí da alma, do espírito e do corpo estão todos recebendo esta grande bênção que muitos desejaram ver, ouvir e estar no meio do cumprimento dessa grande promessa. Ministros bem-aventurados, ministros, pastores, que somos achados
e são achados dignos de estar ou ficar em pé diante do Filho do Homem, de estar em pé neste último dia postreiro, nesta dispensação do reino e era da pedra angular. E dessa forma, com vossas congregações, entrarem para fazer parte desse grupo de virgens prudentes que tem esse azeite em suas lâmpadas acesas, com o fogo do Espírito Santo, e dessa forma estar sendo preparados para vossa adoção. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, e postos os olhos, com os olhos colocados para o céu e nas promessas e agarrados desta grande etapa que nos está preparando para a nossa adoção. Ministros bem-aventurados. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, e adiante em frente sem desanimar, porque a promessa já está assegurada, segura, certeira. A vitória já está certeira. O corpo eterno está certeiro, está assegurado. E o que nos cabe é estar agarrados, ficar agarrados dessa palavra, dessa promessa. Promessa que nos está dando o ensinamento sob carpa, debaixo da carpa. Ministros bem-aventurados. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando um dia cheio das bênçãos de nosso Pai Celestial.